Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso curso de contratos, né? E nesta aula 6.4, nós vamos falar sobre um dos temas mais, assim, complicados acerca dos vícios redibitórios, que é o tema referente aos prazos para se ingressar com as ações edilícias. Então, é muito importante você lembrar que nós já comentamos sobre as ações edilícias, nós vimos que existem duas espécies de ações edilícias, né? Nós temos a quanti minores e a redibitória. Essas ações, elas são utilizadas pelo adquirente da coisa viciada, né? Da coisa com vício redibitório, e essas ações, elas podem ser utilizadas a depender daquilo que o adquirente pretende, né? Da vontade dele. Então, a quanti minores é utilizada quando ele deseja buscar o abatimento no preço. Então, ele quer ficar com a coisa, quer permanecer com a coisa, mesmo com o defeito, mas ele busca o abatimento aí no preço. Já a ação redibitória é aquela utilizada quando o adquirente ele não tem mais interesse em ficar com a coisa, né? Ou que a coisa pereceu, enfim. E aí, na ação redibitória, ele vai buscar a extinção do contrato e o ressarcimento das quantias pagas, né? Devolução do preço pago, restituição das despesas contratuais e, a depender do caso, perdas e danos. Só que agora, nesse vídeo, nós vamos analisar os prazos que o adquirente tem para ingressar com essas ações. Então, já iniciando aqui o nosso compartilhamento, olha aqui, ó. O tópico 6.6 cuida exatamente dos prazos das ações edilícias. O tema é trabalhado pelo artigo 445 do Código, que traz os prazos para ingresso das ações edilícias. Antes da gente analisar o dispositivo legal, eu quero destacar com você que esses prazos aqui que nós vamos estudar, eles possuem natureza decadencial. Então, são prazos de decadência, tá? Então, isso aqui é importante você saber, porque obviamente que decadência não se confunde com prescrição, apesar de serem institutos similares, né? A decadência tem o seu regime jurídico próprio, então você já sabe que nós estamos falando aqui de decadência, e essa natureza decadencial desses prazos se justifica porque as ações edilícias são ações constitutivas negativas, tá? E de acordo com a doutrina, né, de acordo com o estudo da prescrição e da decadência, quando eu tenho ações cuja natureza é constitutiva negativa, essas ações, elas possuem prazo decadencial, tá? Então isso é muito importante, essa primeira informação é importante você conhecer, tá bom? Agora sim, vamos para a leitura do dispositivo. Nós vamos fazer a leitura do caput e do parágrafo primeiro, tá bom? Porque esses dois dispositivos aqui, eles conversam entre eles. Então, veja só. O caput vai falar assim, ó. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e de 1 ano, se for imóvel, contado da entrega efetiva. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação reduzido à metade, ok? Isso é o caput. O parágrafo primeiro vem e fala: quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento
que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis e de 1 ano para os imóveis. Bom, esse dispositivo, o 445, caput, parágrafo 1º, na minha opinião, é um dos dispositivos mais difíceis que a gente tem em termos de interpretação. Aqui, infelizmente, o legislador, ele pecou pela falta de clareza, porque é difícil você interpretar. Quem está tendo o primeiro contato com a matéria, certamente vai ter um desconforto ao ler esses dois aqui, essas duas regras, esses dois dispositivos, porque são prazos diversos, né? Você tem os prazos do caput e os prazos do parágrafo 1º. Então, como é que fica, né? Como é que você harmoniza esses prazos, esses dispositivos? Infelizmente, nós ainda temos uma grande divergência na doutrina civilista a respeito da melhor interpretação para esse dispositivo, tá? De modo que nós temos duas grandes correntes doutrinárias que tentam explicar qual é a melhor forma de se interpretar o artigo 445, caput e parágrafo 1º. Então, nós vamos analisar as duas correntes doutrinárias, tá? E vamos ver se a gente consegue dar uma clareada aí nesse assunto. Como eu disse, né, um artigo difícil, nós temos duas posições na doutrina que tentam explicar o real sentido da norma. Então, vamos lá, vamos conhecer essas correntes. A primeira posição é a posição encabeçada pelo professor Gustavo Tepedino. Então, o professor Gustavo Tepedino vai dizer o seguinte, ó, o artigo 445, ele trata de uma única hipótese. Então, o artigo 445, seja o seu caput, seja o seu parágrafo 1º, ele trata apenas de uma única hipótese, qual seja vícios ocultos. Tá? Então, o professor Gustavo Tepedino fala, ó, esse dispositivo aqui só se refere a vícios ocultos, tá bom? E aí, com base nessa corrente doutrinária, foi editado o enunciado número 174 da terceira jornada de Direito Civil, que fala, em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do caput, do artigo 445, para obter a redibição ou abatimento de preço, desde que os vícios se revelem nos prazos estabelecidos no parágrafo 1º, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do defeito. Então, esse enunciado, ele expressa a posição do professor Gustavo Tepedino e, por via de consequência, a posição dessa primeira corrente doutrinária. Então, aqui você tem que entender que nós estamos falando de uma única hipótese, vícios ocultos. E aí, essa corrente doutrinária, ela entende que nós temos que fazer uma aplicação conjunta do caput e do parágrafo 1º. Existe uma complementação entre os dispositivos. Então, quando o adquirente é prejudicado por um vício oculto, ele tem os prazos do caput para entrar com a ação edilícia que ele pretende, seja a quanti minores, seja a redibitória. Então, ele vai ter 30 dias, se eu estou diante de um bem móvel, um carro, por exemplo, e 1 ano se o bem for imóvel, um apartamento, por exemplo. Tá? Então, os prazos do caput são os prazos para entrar com a ação edilícia. Tá? É o prazo que você tem para entrar, para ajuizar perante o Poder Judiciário a ação edilícia correspondente. 30 dias se o bem for móvel, 1 ano se for imóvel. Agora,
Os prazos do parágrafo primeiro, por sua vez, complementam os prazos do caput. Então, essa primeira posição diz que é preciso haver a leitura e a aplicação conjunta dos dois dispositivos, caput e parágrafo primeiro. Porque se essa primeira corrente entende que o artigo trata de uma única hipótese, vícios ocultos, então é claro que essa primeira corrente busca harmonizar os dois dispositivos para que eles sejam aplicados conjuntamente. E aí, se os prazos do caput são os prazos para você entrar com a ação, os prazos do parágrafo primeiro são os prazos para que o vício se manifeste. E aí você vai ter 180 dias se a coisa for móvel e 1 ano se for imóvel. Então, olha essa primeira corrente. Aplicação conjunta dos dois dispositivos, sendo que o parágrafo primeiro complementa o caput. Então, você comprou, por exemplo, um carro. Vamos ficar com coisa móvel. Um carro. Muito bem. Você está com o carro e aí o carro veio com um problema no motor. Vício oculto. Vício oculto. Você não está aparente. O problema está no motor, você comprou o carro, olhou, aparentemente estava tudo bem. Só que você começou a usar o carro e percebeu que ele veio com problema no motor. Então, como o carro é bem móvel, esse vício, esse defeito no motor, ele tem que aparecer em 180 dias. Apareceu em 180 dias, dentro desse prazo, você vai ter os prazos do caput para entrar com a ação edilícia. Como estamos falando de bem móvel, você vai ter 30 dias para entrar com a ação edilícia. Tudo bem? Bom, repare, essa primeira corrente, ela tem o apoio da maior parte da doutrina. Então, a gente pode dizer que é a corrente majoritária. Inclusive, é a corrente amplamente adotada nos tribunais brasileiros, inclusive pelo STJ. Então, essa primeira posição, eu particularmente acho ela confusa, difícil. Mas, independentemente disso, numa prova de concurso, numa OAB, você tem que saber que essa posição é a mais segura para você adotar, não apenas pelo fato dela ser majoritária dentro da doutrina, mas por contar com o apoio do STJ, que usa essa primeira posição do professor Gustavo Tepedino. Eu até coloquei um trechinho de um julgado que eu encontrei no TJ de Minas Gerais, que é bem resumido. O TJ de Minas falou assim: existem 2 prazos. O para a constatação da existência de vícios, parágrafo 1º, e o para ajuizar a demanda, caput. Tudo bem? Então, essa primeira corrente, ela vem e trabalha com esses 2 tipos de prazo, tá? Não acho que seja uma corrente muito, assim, simples de você entender. Me parece meio confusa, tá? Mas esse é o espírito que a primeira corrente procura dar ao artigo 445. Tem o prazo para o vício se manifestar, porque já que essa primeira corrente entende que é só vício oculto que o 445 fala, então se o vício é oculto, ele está lá escondido, ele tem que se manifestar em algum momento. E aí tem os prazos do parágrafo 1º, que são os prazos para o vício se manifestar, para o vício aparecer, e depois no caput você tem os prazos para entrar com a ação. Tá bom? Agora, uma segunda posição, essa encabeçada pelo professor Flávio Tartucci, discorda. Fala assim, ó, essa primeira corrente aí que nós acabamos de ver,
ela pode acabar privilegiando condutas de má-fé, como, por exemplo, numa compra e venda de um imóvel, em que o vendedor mascara um problema no encanamento, que somente vai aparecer depois de 1 ano e meio da venda. Então, pensa, se eu adoto a primeira posição, aqui eu já estou lascado, porque o vício demorou 1 ano e meio para aparecer. E aí eu vou perder a possibilidade de me insurgir contra aquele vício. Só que pode ser que aqui o vendedor tenha agido de má fé. Ele sabia que o apartamento, por exemplo, estava com problema no encanamento, por isso que ele queria vender o apartamento, queria se livrar daquele abacaxi. Chamou o encanador, falou, ó, dá aí uma mexida no encanamento, dá uma segurada para aguentar um tempo, porque aí quando o problema estourar, já está na mão do novo proprietário, já passou mais de 1 ano, então eu não tenho mais nada que ver com isso. E aí essa primeira corrente acabaria por privilegiar condutas de má-fé na visão do professor Flávio Tartucci. Particularmente eu concordo. Ademais, pessoal, o enunciado que a gente acabou de ler, ele é confuso. Ele é confuso, né? E na prática, quando você pegar um caso envolvendo vício redibitório, pode ser difícil de você aplicar essa primeira corrente. Então, do ponto de vista prático, essa primeira corrente ela é confusa, né? É difícil aplicar. Mas, né, como eu disse, é a posição majoritária e adotada pelo STJ. Bom, feitas essas críticas, afinal de contas, qual seria a melhor forma, então, na visão dessa segunda posição, qual seria a melhor forma de interpretar o sentido do artigo 445? É o seguinte, para essa segunda posição, o artigo 445 trabalha com 2 hipóteses distintas, e não apenas com uma. Então, ele tem 2 hipóteses. A primeira hipótese, é a do caput. A primeira hipótese é a do caput, que seria aplicável aos casos envolvendo vícios que se revelam imediatamente. Então, o vício, ele se revela imediatamente. Como o vício se revela imediatamente, nesse caso, o adquirente teria 30 dias para ingressar com a ação, se o bem for móvel, e 1 ano se o bem for imóvel. Percebeu? Então, a hipótese do caput é distinta da hipótese do parágrafo 1º. O caput se refere a vícios que se revelam imediatamente. Eu consigo constatar a existência do vício imediatamente. E aí eu tenho 30 dias se o bem for móvel e 1 ano se for imóvel para ingressar com a respectiva ação edilícia, seja quanti minores, seja redibitória. Na hipótese do caput, esses prazos são contados da entrega efetiva da coisa. Tá? Então, entreguei, né, a coisa, como o vício se revela imediatamente, entrega efetiva, começo a contar os prazos. Lembrando que, como diz o próprio artigo, se o adquirente já estava na posse do bem, os prazos são reduzidos pela metade e são contados da alienação. Então, você tem que ficar esperto com essa mudança do termo inicial do prazo. Se o adquirente já estava com o bem, ele já estava na posse do bem, os prazos são cortados pela metade e contados da alienação. Ok? Já a segunda hipótese seria a hipótese do parágrafo 1º. Então, conclusão, essa segunda corrente fala, ó, não é para você aplicar caput e parágrafo 1º ao mesmo tempo. Um não complementa o outro. Não, são hipóteses distintas. O caput é para vício que se revela imediatamente. O parágrafo 1º
é para os casos em que o vício só pode ser percebido mais tarde. Ou seja, aquele vício que demora um pouco para aparecer. E aí eu teria 180 dias para bens móveis e 1 ano para bens imóveis. Ambos os prazos contados da ciência do vício. A partir do momento que eu tomo ciência, que eu descubro que o vício existe. Ok? Então, essa segunda posição, ela me parece mais didática, mais fácil de entender e também, do ponto de vista prático, mais fácil de aplicar. Tá? Seriam hipóteses distintas. Ok? Perceba, então, que, de acordo com Flávio Tartucci, os comandos legais do caput do parágrafo 1º não se complementam. Ele fala, não, gente, esses dispositivos não se complementam. O correto é a aplicação isolada. Aplicação isolada, conforme o tipo de vício no caso concreto. Se o vício é facilmente detectável, né, o vício se revela imediatamente, ou se o vício é oculto, se o vício demora um pouco mais para aparecer, tá? Infelizmente, essa posição ainda parece ser minoritária na doutrina. Então, aqui não é nenhuma questão do que a gente mais concorda ou mais entende. Enfim, trata-se efetivamente daquilo que é majoritário na doutrina. E, claro, né, a primeira corrente tem o apoio do STJ. Então, isso já dá um banho de água fria na segunda corrente. Até porque, repito, por um concurso público, por uma prova, né, a primeira corrente tem o respaldo do STJ que a utiliza, tá bom? Então acaba sendo a posição mais segura. Numa prova aberta, numa dissertação, numa prova oral, você, sem sombra de dúvida, tem que expor a existência das duas correntes, tá bom? Pessoal, ainda falando sobre os prazos, né? Vale a pena a gente comentar o parágrafo 2º do artigo 445, que trata especificamente sobre venda de animais, né? Como nós já vimos anteriormente, os animais podem ter vícios redibitórios também. Então, eu comprei, por exemplo, um cachorrinho, e aí esse cachorrinho veio já com uma doença de nascença, uma doença que ele pegou no canil, enfim. E aí o cachorrinho falece, por exemplo, quando está comigo, ou se eu trabalho com touro reprodutor, cavalo de raça, né, reprodução desses animais de grande porte, comprei um cavalo de raça, comprei um touro reprodutor, ele veio com um vício, ele veio com uma doença. Aí o parágrafo 2º vai dizer, tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia para vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente, se não houver regras disciplinando a matéria. Então, o parágrafo 2º ele traz uma norma explicativa, falando, ó, cuidado quando o objeto do contrato for animal, porque aí você não pode aplicar direto os prazos que nós acabamos de ver. Primeiro você tem que verificar se existe lei especial tratando da matéria, ou, se não houver lei especial, você recorre aos usos locais. Agora, se não tiver lei especial, se não tiver usos locais, aí tudo bem. Aí você aplica o disposto no parágrafo antecedente, você aplica os prazos que a gente estudou, tá? Então, muito cuidado, porque esses prazos aqui, quando eu tiver venda de animais, os prazos de garantia, você primeiro tem que procurar em legislação especial. Como assim, professor? Que tipo de legislação especial? Ah, veja, é muito comum que a venda de animais seja feita dentro do mercado de consumo.
Então, a compra e venda de animais, ela pode, né, e geralmente é assim que funciona, geralmente ela está dentro do mercado de consumo. Então, atrai a sistemática do Código de Defesa do Consumidor. Aqui, ó, atrai o CDC. Atrai o CDC. Então, se você estiver diante de uma relação de consumo, presentes os elementos caracterizadores de uma relação de consumo, consumidor, fornecedor, produto, etc., você vai aplicar o quê? O CDC. Que é o que acontece na compra de animais em lojas especializadas, né? São relações aí de consumo, geralmente. Então, você tem que recorrer aos prazos do CDC. Se não houver previsão legal, né, se não for, por exemplo, uma relação de consumo, não houver lei especial tratando da matéria, aí você parte para os usos e costumes locais. Tá? Aí você vê naquela localidade como é que funciona, qual é o costume, né? Não se esqueça que costume é fonte do direito, então você recorre aos usos e costumes. Se não tiver, né, na falta de usos e costumes, aí tudo bem. Aí você aplica os prazos do Código Civil, tá bom? E aí, só um lembrete, né? Por mais que essa, como eu posso dizer, por mais que essa ideia esteja aos poucos mudando, ainda hoje, animais são considerados bens móveis, tá? Então, o animal, ele não é sujeito da relação jurídica. Ele é objeto da relação jurídica, ele é um bem, e é classificado como bem móvel. Né? Lá na parte geral, a gente verifica, né? São os tais semoventes, porque eles têm locomoção própria. Então, cachorrinho, gatinho, boi, vaca, cavalo, são bens móveis, semoventes. A legislação brasileira ainda os trata dessa forma. Ah, professor, mas eu trato o meu cachorrinho como se ele fosse filho. Tudo bem, não estou entrando nesse mérito. A questão é que, juridicamente, eu estou explicando para vocês como que a lei brasileira ainda enxerga os animais. Tem projeto de lei para mudar isso, né? Aquela coisa toda, enfim. Mas ainda é assim. Então, sendo os animais considerados bens móveis, você tem aquele prazo de 180 dias. Tá bom? Pessoal, com isso, eu vou parando esse vídeo por aqui, porque é um assunto denso, é um assunto maçante, né? O próximo tema, que é a garantia contratual, eu vou deixar para falar no próximo vídeo, até porque esse tema da aula de hoje, ele realmente é um tema que talvez até você não consiga entender de primeira. Você tem que ler o artigo, tem que ler o dispositivo, caput, parágrafo primeiro, dá uma lida, volta à aula, lê de novo. Então, possivelmente, né, principalmente se você está tendo o primeiro contato com a matéria, talvez seja um assunto, um ponto que você não entenda de primeira. E não tem problema, né? Realmente é complicadinho mesmo, por conta dessa divergência doutrinária e da redação da lei. Mas entenda, é um ponto importante, lê, qualquer coisa, manda dúvida para mim, me procura lá no direct, no Instagram, enfim, que aí eu te respondo. E aí, no próximo vídeo, a gente pretendo terminar o estudo dos vícios redibitórios, tá bom? Pessoal, forte abraço, bons estudos e até lá!